Recentemente, muitos brasileiros foram surpreendidos com a notícia de que a agência de classificação de riscos do mercado financeiro, chamada Moody's, afirmou que diminuiu o risco para se emprestar dinheiro para o Estado brasileiro, aumentando a nota de crédito do país de BA2 para BA1, com perspectiva positiva, inclusive. E isso surpreendeu muitas pessoas porque, aparentemente, não está em consonância com os dados que nós conseguimos extrair da nossa economia. Mas sabe qual foi a justificativa dada pela Moody's para ter melhorado a nota do Brasil? A de que teriam havido melhoras no perfil de crédito do país, de que o país teria feito reformas econômicas importantes e que estaria, portanto, trilhando no caminho correto. Mas eu vou te contar uma coisa. A afirmação da Moody's não é sustentável. E é claro, talvez você pense, Guilherme, quem é você do lado de uma das principais agências de classificação de risco do mercado financeiro do planeta para discordar deles? Bom, a economia é assim, tem diferentes perspectivas. E se você não quer ouvir o meu argumento, saiba que das 3 principais agências de classificação de riscos, a única que viu que tinha espaço para melhorar a nota de crédito do Brasil mesmo foi a Moody's. As outras não, você já vai entender. E digo mais, parece que essa alteração da classificação de riscos veio muito mais por conversas nos bastidores do que por uma melhora no cenário. Até porque, da última vez que a agência Moody's fez essa elevação da nota de crédito do Brasil, lá em 2006, por lá, a gente tinha um cenário completamente diferente para embasar tal mudança. Naquela ocasião, a relação dívida-PIB do Brasil, por exemplo, era de 58,5%. Só que agora, mesmo eles tendo mudado a nota, perceba que a relação dívida-PIB é de 78,5%, ou seja, 20 pontos percentuais a mais. E quanto maior a dívida, em tese, pior é o score de crédito da pessoa, maior é a probabilidade de ela não pagar. Então como que o Brasil tem melhorado a nota de crédito para estar equivalente ao que era lá atrás, numa ocasião em que o país tinha uma relação dívida-PIB 20 pontos percentuais menor? Bom, isso por si só é algo que não parece fazer muito sentido. E não para por aí não. Da última vez que a Moody's aumentou a nota do Brasil, a dívida pública estava em queda. Tinha caído 4% nos 12 meses anteriores à melhora da nota. Agora, não apenas não caiu a nossa dívida, como em realidade aumentou. A dívida bruta subiu 5% nos últimos 12 meses, não obstante todos os esforços do governo para aumentar mais imposto em cima de você. E mais, da última vez que a agência Moody's aumentou essa classificação da nota de risco do país, a gente estava com superávit primário de 3,4%. Agora, dessa vez, nós não estamos com superávit, na verdade estamos com um déficit de 2,3%. Então, que melhorar na política fiscal, que é esse aí que a gente não está vendo, mas que a agência Moody's viu. Que perspectiva positiva é essa que ela viu, mas as demais agências de classificação de riscos não viram? Bem, perceba que os argumentos utilizados pela Moody's não parecem estar de acordo com os números, com os dados econômicos, com as estatísticas no geral. Parece muito mais que o aumento da nota do Brasil se deu por conta das reuniões que representantes do Poder Executivo brasileiro realizaram com essas agências de classificação de risco nos dias anteriores ao aumento da nota. Lógico, seria leviano de minha parte eu dizer que ocorreu algum lobby, alguma politicagem, ou quem sabe até mesmo uma boa retórica ali para que a nota tenha melhorado. Mas olha, é uma coincidência bastante infeliz a nota ter subido lá na agência Moody's logo depois do Poder Executivo brasileiro ter se empenhado em realizar essas reuniões para conversar lá e ver se aumentavam as notas. Parece muito mais que o aumento da nota de classificação de risco do Brasil se deu muito por conta dessas reuniões e pouco por conta dos dados propriamente. Foi muito a conversa que teve ali nos bastidores. É isso que fica parecendo. Poxa, 3 dias depois dessas reuniões, as notas terem subido, mesmo os dados sendo esses que nós vimos agora, é algo de se estranhar. Não por acaso,
dessas 3 agências de classificação de risco que o governo brasileiro se propôs a se reunir lá para tentar melhorar a nota até agora, apenas a Moody's foi quem aumentou de fato a nota de crédito. E das outras agências de classificação de risco, uma delas não apenas não aumentou a nota no Brasil, como também falou que não tinha justificativa para aumentar a nota no atual contexto. Porque, salvo engano, foi uma entrevista que o Fernando Haddad deu falando que tinha tido essas reuniões e que estava otimista de que a nota do Brasil ia melhorar, e na sequência uma dessas agências de classificação de risco falou, olha, não por mim, aqui eu não vou melhorar nada não, foi mais ou menos isso o que ocorreu. E é por isso que eu digo que a classificação de risco realizada pela Moody's, que aumentou a nota do Brasil, não parece ser sustentável. E não é só o que eu falo, é o que as outras agências deixaram nas entrelinhas, é o que os dados revelam de forma escancarada. E algumas pessoas vão falar, mas Guilherme, as agências de classificação de risco é o que nós temos de mais confiável, e não os dados. Bom, eu discordo. Elas estão interpretando os dados, você pode ter uma interpretação diversa, você não precisa concordar com o argumento de autoridade. Não é porque elas são bambambãs que tudo que elas falam tá certo. Além do que, boa parte dessas agências acabaram perdendo credibilidade lá em 2008, quando elas aumentaram a nota de crédito de países como Estados Unidos, logo na iminência da crise de 2008, o que pegou muito mal entre os investidores. Portanto, eu acredito que sim, pode ter sido até politicagem o que fez com que a nota do Brasil tenha aumentado na Moody's. Óbvio, eu não descarto essa possibilidade. Não falo também que foi, porque seria leviano, não tenho provas, mas assim, é sempre bom a gente desconfiar mais do que confiar. E é claro, pode ser que realmente eles estejam vendo melhoras com informações que nós não temos. E uma das razões também pode ser que, geralmente, essas classificações, elas olham muito mais para o passado do que para o futuro. Elas olham para indicadores do que ocorreu para melhorar a nota. Só que assim, o que é estranho nesse caso é que isso pode ter até funcionado lá para a crise de 2008. Ah, antes estava bom. Mas aqui, poxa, o estranho é que os dados do Brasil não são interessantes não apenas na projeção do futuro, como também os dados colhidos nos últimos 12 meses. Eu acabei de mostrar para vocês a dívida crescente, o déficit, o percentual dívida PIB. Poxa, será que esse é o contexto correto para você melhorar a nota de crédito de um país? Bom, eu acho que não. Mas enfim, é por isso que eu acredito que esse aumento da nota não parece ser sustentável. E digo mais, a economia do Brasil como um todo não parece ser sustentável se você olhar numa perspectiva de longo prazo. A falta de sustentabilidade é a afirmação perfeita para descrever os problemas do Brasil. O ciclo repetitivo econômico que esse país está afundado há pelo menos 60 anos. Eu já vou mostrar para vocês por que eu digo isso e quais são as razões de nós estarmos nadando sem sair do lugar. Não por acaso, nós brasileiros já estamos familiarizados com a ideia de que o nosso país tem uma enorme dificuldade em sustentar um crescimento econômico de longo prazo. Os economistas brasileiros foram quem cunharam o termo, que a economia brasileira só tem voos de galinha, ou seja, até consegue levantar ali, ficar um tempinho no ar, sendo otimista uns 2 metros, mas hora ou outra elas vai se espatifar, cair no chão. A economia do Brasil é isso, experimenta períodos de crescimento, mas logo esse avanço é interrompido por uma crise econômica severa. Isso não é de hoje. Para você ter uma ideia, lá na década de 80, a renda per capita do Brasil era o dobro da Coreia do Sul. Hoje, essa relação se inverteu. A renda sul-coreana já é o dobro da renda brasileira. E quem viveu a recessão mais recente de 2014 a 2016, por exemplo, deve se lembrar bem como que são períodos terríveis nos quais nós temos uma impressão de crescimento acentuado da economia do país, de agora vai, até que de repente, do nada, o país começa a cair. Do nada, bem entre aspas, porque esse crescimento muitas vezes ele não é sustentável. E em 2014 a 2016, naquela crise, o PIB caiu 8%, a taxa de desemprego chegou a 12%, uma das mais altas da América Latina, e foi a pior crise pós-governo Dilma que o Brasil já enfrentou desde que nós começamos a registrar o PIB, que foi, salvo engano, em 1901, se você olhar sob essa perspectiva do PIB propriamente. Foi uma crise do PIB. E é claro, os efeitos dessa recessão podem ser sentidos até hoje. Mas eu diria que nós não devemos olhar apenas para o PIB, porque o PIB engana.
Mas antes de me aprofundar nesse ponto, vamos olhar também para outras ocasiões que servem para exemplificar como que o nosso país é um país do voo de galinha. Se nós olharmos para trás, isso não é uma exclusividade do governo do PT. Nós tivemos isso ao longo de vários períodos da nossa história. Entre 1962 a 1967, tivemos uma estagnação econômica. Entre 1981 e 1993, você já sabe, hiperinflação, nós tivemos uma década perdida. Aliás, naquele período tinha governos ditos de direita no comando, inclusive. Ainda teve a recessão de 2020, ainda teve a recessão depois da hiperinflação causada no governo de Juscelino Kubitschek. Quer dizer, lá não foi uma hiperinflação como nós tivemos ali década de 80, 90, mas do aumento dos gastos públicos distorcendo a economia. Causou uma crise posteriormente, muito para construir Brasília. E sabe o que todos esses eventos têm em comum? Que todos eles são voos de galinha. Todos eles, melhor dizendo, eles aconteceram logo após um período de grande crescimento econômico. E isso evidencia que o Brasil é o país do boom and bust, do pump and dump, o país da volatilidade, que sobe e desce, mas nunca vai para cima, de forma consistente. Esses ciclos de expansão e crises refletem questões estruturais profundas que têm sido obstáculo para o desenvolvimento do Brasil desde pelo menos os anos 60, mas eu diria que desde o início da República, no mínimo. E não é apenas essas crises que devolvem todo o crescimento que o Brasil teve nos bons momentos, que é o problema do Brasil, mas o agravamento dos problemas estruturais no momento de crise, que começam a se enraizar cada vez mais na economia brasileira, gerando o efeito bola de neve, parecendo que quanto mais a gente fica nesse ciclo de voo de galinha, de ascensão seguida de queda, mais fadados a continuar nesse ciclo nós estamos, porque o sistema se remodela para nos manter balizado dentro disso, com cada vez mais força. Sabe por quê? Porque sempre que a gente tem a recessão seguida da crise, ela vem com maior intervenção do Estado na economia, é congelamento de preço, é fomento para mercado subsidiado que vai distorcer ainda mais, é juros baixos para amigo do rei, é confisco, seja no modo Collor lá atrás ou petit confisco como nós vimos recentemente aqui. No governo Lula teve, para os desavisados, o dinheiro esquecido em contas, é criação de empresa estatal, é, de forma geral, ingerência do poder estatal na economia se acentuando nos momentos de crise, como se essa fosse a solução para fazer o país voltar a decolar. É inflar número é mais importante do que resultado real. E mais, sempre que tem esses períodos de crise na recessão, para conseguir o Estado inflar esses números, fomentar amigos do rei, para incentivar a economia, entre aspas, muitas vezes isso também acaba fazendo centralização de poder em Brasília, em detrimento do poder dos estados e municípios, então o poder fica mais distante da população. O teu voto pode fazer diferença para vereador, mas para presidente é 1 em 100 milhões. Só que quem é que decide as coisas mais basilares da sua vida? Não é o vereador do seu bairro que você pode cobrar no supermercado, é o presidente. É a União Federal que centraliza. E quando tem essas crises, tem mais centralização de poder na mão deles, porque eles se vendem como solução dos problemas econômicos. A gente tem aumento na arrecadação tributária, aumento na carga tributária como consequência. E é por isso que isso impede a gente de conseguir, de fato, sair desse ciclo de voo de galinha, de pump and dump. E é também por isso que olhar tão somente para o PIB vai nos dar um indicador defasado de se a economia do país é saudável ou não. Até porque, se nós formos olhar só para o PIB, por exemplo, nos últimos 40 anos o Brasil cresceu uma média de 2,7% ao ano. O que pode até parecer um número razoável, porque se você comparar com nossos vizinhos, o Peru cresceu 2,7%, o Chile cresceu 3,6% e a Argentina cresceu menos, cresceu 1,2%. Então, meio que a gente está aí, mal ou bem, crescendo de forma equivalente dentro da média dos emergentes que temos aqui em volta. O problema é que, quando nós olhamos além do PIB e vê mais de perto ali, a gente consegue perceber um grande problema, que é que esse crescimento ele foi impulsionado principalmente por gastos públicos, porque muitas vezes gasto público entra no PIB como se fosse um investimento, mas às vezes o gasto é em estádio, e aí você se pergunta como que isso realmente
traz uma melhora para o desenvolvimento do país. Não foi numa estrada, foi num estádio. Mas tá, isso aí ajudou a inflar o número do PIB. Então é uma maquiagem através de gastos públicos. Problema este que, sim, todos os países têm, em certa medida, no PIB. Só que no Chile, por exemplo, o PIB cresceu muito mais por conta da iniciativa privada, o que se mostra um crescimento mais saudável da economia, alinhado com os interesses de mercado, que é o que vão fazer o país desenvolver no sentido capitalista e econômico. Ao passo que do Brasil, muitas vezes em obras que não tem sentido nenhum, a não ser na cabeça do mandante dessa obra e dos apadrinhados políticos. Então, esse é um dos primeiros problemas em você olhar só para o PIB do Brasil, que o crescimento, embora modesto, nessa olhada ainda parecia compatível com o dos vizinhos. O outro problema é que boa parte do nosso crescimento econômico também foi impulsionado principalmente por conta do crescimento populacional do país. Nas últimas décadas, a gente teve um boom demográfico e mais, a gente tem experienciado um período no qual a maior parte da população está em idade produtiva, são jovens, são adultos, que podem contribuir para o crescimento da economia do país. E, de fato, contribuem com o crescimento da economia em si, até porque tem mais gente produzindo, mas não contribuem para o crescimento da produtividade, que é conseguir produzir mais com menos. Então, sim, aumenta o produto, aumenta o PIB, mas não aumenta necessariamente a produtividade. Aliás, não aumentou. Se nós olharmos para a produtividade total do Brasil, excluindo o capital humano, você vai ver que o crescimento do nosso país de 1992 até hoje, faz então 30 anos pelo menos, que está praticamente inerte. A gente cresceu em média 0,68%. Extremamente baixo, irrelevante. A nossa produtividade está estagnada, não parou. Ou melhor, não subiu, continua a mesma coisa, apesar dos avanços tecnológicos, científicos, da internet, da inteligência artificial mais recentemente, do avanço no agronegócio. Apesar de tudo isso, a gente continua parado, estagnado em termos de produtividade. O produto só cresceu porque tinha mais gente para produzir, mas produzindo pouco. Para você ter uma ideia, dados da Conference Board mostram que o brasileiro produz em média 4 vezes menos do que um americano. E aí talvez você pense, mas poxa, a gente aqui trabalha insanamente, 10 horas por dia, e ainda assim produz menos? Pois é, não é que a nossa força de trabalho seja ruim. É que a gente ainda gasta muitas horas do dia com processos burocráticos, a gente ainda tem muita ineficiência na máquina pública, a gente ainda tem somente uma pequena parcela da sociedade que é produtiva, a outra ou é jovem e não trabalha porque ainda é criança, ou é idoso, ou trabalha, mas trabalha na iniciativa pública, ou vive de bolsa, auxílio e tudo mais. Então, aqueles que trabalham, trabalham demais para conseguir fazer o país girar, mas não trabalham da forma mais eficiente, porque também, para trazer maquinário, tem um monte de tarifas, dificuldade, barreiras de entrada, para otimizar a força do trabalho é difícil, e é por isso que um americano muitas vezes faz o que precisa de 4 brasileiros para fazer. É má alocação de recursos. E isso é muito preocupante, especialmente porque nas últimas 4 décadas, a população do Brasil praticamente dobrou. A gente saiu de cerca de 120 milhões para cerca de 215 milhões de pessoas. Então, teoricamente, isso deveria ser um período assim, de anos dourados para a economia brasileira. Esses 40 anos com tanta gente em idade produtiva, população crescendo. Olha, era para o Brasil decolar. Mas, com a produtividade tão estagnada, a gente teve o bônus demográfico, mas não gerou nenhum efeito positivo esperado, conforme se imaginava para a economia brasileira. Muitos dos países desenvolvidos, eles se tornaram desenvolvidos justamente no período em que tiveram o bônus demográfico. A gente perdeu a oportunidade de fazer isso. E para piorar, esse bônus demográfico ele não é eterno. O crescimento da população do Brasil tem desacelerado e a taxa de natalidade está em queda nos últimos anos. E se você for olhar o crescimento da população de famílias mais estruturadas, mais qualificadas, aí você vai ver que é ainda menor. Isso coloca o futuro do Brasil em uma situação bastante delicada, já que o único motor do nosso crescimento econômico tem sido o aumento da população e esse aumento tem começado a se esgotar. Então, nos tornarmos mais produtivos, melhorar a produtividade do Brasil, não é uma questão de luxo, é uma questão imprescindível que precisa ser feita para ontem para a gente conseguir sair desse ciclo de fracasso, de voo de galinha. E aí eu te pergunto, olhando para tudo isso, será que a agência Moody's ela acertou em aumentar a nossa nota, em falar que a perspectiva do Brasil para o futuro é positiva? Olha, acho pouco provável.
todos os indicativos me parecem estarem no sentido oposto. E para piorar, a gente ainda é um país com alta corrupção, problemas graves de infraestrutura e uma economia extremamente fechada e protecionista, o que dificulta o nosso crescimento também. O Brasil está no G20, ou seja, no grupo das 20 economias mais fortes do mundo, maiores economias do mundo. Mas ainda assim é uma das rendas per capita mais baixas, ou seja, toda essa riqueza da economia está concentrada. E dentre os países do G20, conforme um levantamento realizado em 2013, a participação de exportações e importações no PIB do Brasil tinha uma penetração comercial de apenas 27,6%. Já a média global é de 58,4%. Ou seja, a gente faz comércio mais ou menos a metade do que a média global faz entre eles. A gente é uma economia super fechada ainda. E o volume de comércio de bens e serviços em relação ao PIB é menor do que de países como Chile, Peru, México e Colômbia, o que mostra que o crescimento deles se dá muito mais por conta de comércio e iniciativa privada do que numa economia fechada. O contraditório do Brasil é que nós só temos uma economia tão forte porque nós somos um país de dimensão continental. O que nos faz ser grande economicamente é isso. Então dá para trocar muito aqui dentro desse continente que é o Brasil. Mas justamente por isso também que nós nos fechamos para fazer comércio internacional, o que é uma das razões pelas quais nós estamos fadados a não crescer demais. Se nós tivéssemos pequenos países, a questão do comércio internacional seria necessária e imprescindível para o crescimento. O Brasil, às vezes, ele se sente que pode se dar o luxo de não fazer comércio internacional, de botar barreiras de entrada para incentivar a indústria nacional, para incentivar o comércio interno, o que, em um mundo cada vez mais globalizado, tem se mostrado um erro e provavelmente é uma das razões pelas quais a nossa produtividade é tão baixa. Para proteger a má alocação de recursos no Brasil, a gente cria barreiras de entrada. Então, seja por conta da corrupção, por conta da falta de infraestrutura, ou ainda por conta de nós termos uma economia tão protecionista, o fato é que a produtividade do Brasil é baixa. O fato é que o PIB cresceu mal e porcamente nos últimos anos, seja por gastos públicos, seja por causa do boom demográfico. O fato é que não faz sentido nenhum a gente achar então que vai continuar a subir no futuro, considerando que o boom demográfico já passou, a produtividade não tem perspectivas de melhoras, pelo contrário, o país tende a se tornar cada vez mais fechado se continuar seguindo nas políticas que está agora. Então, agência Moody's, eu te pergunto, quais são essas perspectivas de melhora que você tem visto no cenário fiscal, no cenário econômico do Brasil, que nós não estamos vendo? Nós que estamos trabalhando no mercado financeiro, grandes fundos, grandes gestores, e mesmo as outras agências renomadas de classificação de riscos. Honestamente, eu não consigo vislumbrar. Mas a boa notícia é que eu não preciso disso. Honestamente, de onde nós menos esperamos é que não sai nada de bom mesmo. E independentemente da classificação de risco do país, se o Brasil vai continuar sendo o eterno país do amanhã, ou se daqui a pouco o próximo voo de galinha não vai ser de galinha, esse país realmente vai decolar, olha, para mim, tanto faz, porque eu tenho construído capital de forma global. Eu tenho focado em deixar os meus recursos em um país com mais segurança jurídica e moeda mais forte. Se eu quiser comprar um imóvel para veraneio, por exemplo, eu não vou comprar num país que não respeita a propriedade privada ou que relativiza demais ela, como é o caso do Brasil. Comprar num país com mais segurança jurídica. Se eu quiser fazer uma fábrica, eu não vou fazer num país cujo imposto geralmente é sobre o faturamento e com enorme risco fiscal e trabalhista. Eu vou fazer num país como o Paraguai, que dá para pagar imposto proximamente de 0%, tem lei da maquila, tem vários incentivos, ou vou fazer na China até, que acaba muitas vezes sendo melhor do que o Brasil nas zonas especiais. Se eu for ter uma loja, eu não vou comprar um espaço no centro da cidade, correr todo o risco de violência do bairro virar uma Cracolândia. Eu vou montar um negócio online para vender para o mundo inteiro. Eu vou ter uma postura mais internacional. Construir capital de forma global, porque assim nós nos tornamos indiferentes aos problemas do Brasil. Porque se isso aqui não tem a menor chance de dar certo, honestamente, eu não quero afundar junto. E se eu fosse você, eu começaria a me mexer também para não se afundar junto. Se você não me conhece, eu me chamo Guilherme, eu sou o fundador da Capital Global e por aqui nós falamos desses assuntos relacionados à internacionalização. E para mais detalhes, não hesite em entrar em contato conosco por meio do site que vai estar aqui na descrição.
ou ainda e-mail, contato@capitalglobal.com.br. E antes de terminar esse vídeo, eu vou lhe convidar para assistir um vídeo que nós escrevemos mais sobre um dos voos de galinha do Brasil, que foi lá na década de 80, 90, com a história da inflação, que até hoje assombra boa parte dos brasileiros, os traumas daquele período. Na minha opinião, um dos melhores vídeos sobre macroeconomia aqui da Capital Global. Vou deixar aqui no izinho, mas eu também vou deixar na tela final, porque por hoje nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.